Senhor para todos. É com imensa gratidão, que estamos aqui nesse seminário da palavra, para mulheres. É um privilégio, participar do CEMUP. Uma gratidão a Deus grande por estar participando desse seminário. E eu quero compartilhar com todos uma passagem que se encontra no livro de Mateus capítulo 8, versículo do 23 ao 27, que irá falar um pouco a respeito da história de Jesus, que fala que ele acalma uma grande tempestade. No versículo 23 diz assim: E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Aqui no versículo 23, a gente vê que diz assim: E entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. É que quando Jesus caminhava, muitas das vezes, sempre tinha uma grande multidão querendo ver, observar os milagres que Jesus fazia. E aqui não se fazia diferente. Jesus deixou a multidão e seguiu com os discípulos, ali da Galileia, e seguiram os discípulos junto com Jesus. E diz assim: Eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, mas Jesus estava dormindo. Não se faz diferente, da mesma maneira é com a gente, na nossa vida, no nosso cotidiano. Grandes lutas, grandes tempestades se levantam em nossa vida. Mas que a gente venha perceber que não estamos sós. Não estamos sozinhos nessa jornada, nesse barco da longa caminhada. Jesus está no barco. Está no barco ali, pronto para nos socorrer, pronto para nos salvar. Mas os discípulos ali conheciam o mar. Eles conheciam porque uma boa parte de alguns discípulos ali era de famílias pescadores, outros eram pescador, Então eles conheciam. Então, mas quando eles viram, a gente pode chegar a um momento de até imaginar quantas vezes eles já enfrentaram o mar, Na longa vida deles, eles enfrentaram o mar. E diz assim que eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E esses discípulos poderiam estar ali tentando tirar aquela água do barco e tentando sozinho. Mas quando chegamos aqui no 25, ele diz assim: E os discípulos, aproximando-se, o despertaram. Despertaram o mestre, porque eles sabiam, que não ia conseguir sozinho. Precisava de uma ajuda. E ele diz assim: Senhor, salva-nos, que nós iremos perecer. Nós iremos perecer. Nós iremos morrer. E quantas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, que achamos que iremos morrer, que não iremos vencer, que não iremos conseguir, que a gente não irá chegar ao final, da jornada. Mas se esquecemos
que o mestre está no barco. Por mais que ele esteja dormindo, mas não estava só os discípulos. Os discípulos estavam com o mestre e se apavoraram. Quantas e quantas vezes nós servimos a um Deus Todo-Poderoso em meio às dificuldades, às lutas, às pelejas que enfrentamos, se esquecemos que nós temos um mestre, nós temos a quem clamar, que podemos clamar por socorro e ele nos socorrerá. Não importa o tamanho da tempestade, da dificuldade que iremos enfrentar, mas quando clamamos ao mestre, ao dono de tudo, ele nos ouve. Ele está pronto para nos ouvir. E de que maneira você está despertando o mestre? Que maneira você está despertando, ali o mestre com oração, com súplicas, com clamor? Saiba despertar o mestre. Quando ele diz assim, e disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Por que estáis apavorado? Então, por que está apavorado em meio à dificuldade? Em meio a essa tempestade? Que você saiba que o mestre não saiu do barco. Ele está na situação, querendo que você clame por socorro, que você vá ao encontro dele e desperte, chame a atenção do mestre, porque ele irá te socorrer. Perecemos quantas vezes quando queremos questionar. Muitas das vezes nós questionamos o Senhor por que tamanho da tempestade. Porque o barco balança para um lado e para o outro, parecendo que vai naufragar. Mas não questione, não largue os remos. Continue clamando, remando e no caminho certo, que é buscando o Senhor. Desperte e ore e busque o Senhor, porque o Senhor ele está pronto para te ouvir. Está pronto para te socorrer no momento em que você clamar a Ele. Clame a quem pode te socorrer. Desperte. Enfrentamos muitos momentos difíceis em nossa vida, mas no deserto iremos passar, tempestades iremos passar. Não ficamos nela, porque o Senhor é que faz chegar ao outro lado. E não foi diferente com os discípulos, porque ele diz assim, olha. E então, levantando-se, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e seguiu-se uma grande bonança. Seguiu ali uma vitória, porque parecia que tudo estava perdido. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos com esses discípulos? Parecemos que estamos em alto mar, sem direção, sem saída e achamos que está tudo perdido. Mas não está perdido, porque o mestre, o dono do milagre, a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está no barco, esperando que você e eu clame e busque ao Senhor de todo o coração. E diz aqui os discípulos, e aqueles homens se maravilharam quando viram, e diz, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Há um Deus todo-poderoso que tudo pode fazer. Não se esqueça, clame ao Senhor e Ele te socorrerá. Amém.